eu não sei se todo mundo aqui do IBGE sabe, se todos os associados sabem, nós do MTST do Rio de Janeiro temos um agradecimento muito sincero a fazer para a CBGE, porque um dos nossos projetos mais importantes e que tem muita centralidade na saudação que a gente quer trazer para cá, um dos nossos projetos mais importantes hoje, que a gente faz lá em São Gonçalo, na periferia de São Gonçalo, na cidade de Santa Luzia, tem participação fundamental da CBGE. E aí, para vocês entenderem, quando esses dados todos que vocês levantam, as pessoas todas com quem vocês dialogam, para fazer os retratos do Brasil, para dizer como o Brasil realmente é, aqueles dados que são tão alarmantes, a situação do Brasil que é tão desigual, que é tão antidemocrático, que esse abismo social, como o Guilherme Boulos tem dito, que existe no Brasil entre a elite e os mais pobres, a concentração dos privilégios para um e a falta total de direitos para outros, nós estamos vivendo ali na ponta como isso realmente acontece todos os dias. Toda essa desigualdade, como a Ana estava falando, que precisa ser enfrentada, a informação e a soberania que o IBGE, como o presidente estava falando, estrategicamente representa para o Brasil, isso se materializa quando a gente diz agora que quase 1 milhão de famílias já estão sem gás de cozinha em casa, pessoas voltaram a ter fome no Brasil, as pessoas não estão mais comendo. Lá em São Gonçalo a gente tem um projeto que é uma cozinha comunitária, que acontece todos os domingos. Essa cozinha comunitária a gente chama de São Gonçalo Sem Medo da Crise, por causa da Frente Povo Sem Medo que a gente constrói. Em alguns momentos a CBGE, inclusive, participou de alguns espaços. Lá a gente faz um almoço comunitário todos os domingos, em que a gente distribui a comida feita pelas próprias pessoas ali da comunidade. A gente distribui mais de 100 almoços todos os domingos. Algumas das pessoas que vão lá não comem carne nenhum outro dia da semana. Tem gente que vai lá, que come ali e depois vem com um potinho de sorvete e pega mais comida para ter para o resto da semana. E a CBGE é fundamental para esse projeto acontecer, porque para ter uma cozinha e servir almoço, você precisa de um fogão e você precisa de mesa e cadeira. E o IBGE e a CBGE nos ajudou a conseguir isso. Então, em nome do MTST e aqui publicamente, queria agradecer muitíssimo. É um projeto que não só tem importância para cada uma daquelas famílias, mas tem um simbolismo gigantesco, de que a solidariedade entre trabalhadores, entre organizações do movimento social, entre organizações de trabalhadores e movimentos, ela pode sim transformar a vida das pessoas. Porque cada um dos que vai ali não está simplesmente pegando um prato de comida. Está aprendendo que a solidariedade entre nós pode fazer sim com que a gente possa chegar em algo um pouco melhor do que essa nossa situação de desespero. E aí, com isso, desejar que esse congresso democrático, esse segundo congresso democrático da produção de informações em tempos de crise, seja um sucesso estrondoso. Estava comentando aqui com os companheiros como é legal a gente estar numa sexta-feira à noite tão cheio, com tanta gente se esforçando para pensar como é que o Brasil pode se olhar melhor, como é que o Brasil pode se entender melhor para que a gente possa dizer onde é que estão os problemas. Se a gente está vivendo hoje uma nova decretação de operação de garantia de lei e ordem no Brasil inteiro, hoje o Exército, enquanto a gente está aqui, pode estar se preparando para sair e fazer operações violentas de desmonte das paralisações que estão acontecendo, sejam elas motivadas por empresários ou por trabalhadores, o Exército está autorizado para ir para as ruas para impedir qualquer que seja a perturbação da ordem. É muito grave o que a gente está vivendo agora. É muito grave o que o Pedro Parente está fazendo com a Petrobras. É muito grave o que eles querem fazer ao desmontar o IBGE e ao fazer com que vocês tenham que entrar em greve, ao fazer o desmonte que está aqui. As do ERJ está aqui. É muito grave o que o governo do PMDB tem feito aqui no Rio de Janeiro, desmontando não só o ERJ, mas também a UENF e a UESO. É muito grave o que está acontecendo na semana de aniversário da Fiocruz, na semana de aniversário do IBGE. É muito grave o que a gente está vivendo no Brasil. Então é muito importante a gente afirmar que democraticamente nós vamos olhar para dentro do IBGE para dizer: o Brasil precisa do IBGE, o Brasil precisa se entender, e o povo brasileiro precisa se entender, porque quando a gente se entende, a gente pode se olhar e resolver os nossos problemas. Nós somos capazes de resolver os nossos problemas. Se os governantes que estão ali, se os governantes que tomaram o Brasil por um golpe, estão destruindo o nosso país, nós, sabendo as informações, porque nós estamos com a verdade, ela é transformadora. Vocês têm uma função revolucionária no Brasil. Disseminar a verdade é transformador. E o que vocês estão fazendo ao refletir o IBGE e ao refletir as informações em tempos de crise é algo que pode nos motivar
a conseguir transformar o Brasil. Trago uma saudação enorme do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Nós que usamos diariamente dados de vocês, quando a gente fala do déficit habitacional, quando a gente fala da dificuldade das pessoas de acessarem as políticas públicas, são dados do IBGE, quando as pessoas vêm para cima da gente, são dados do IBGE que a gente usa, a gente até brinca que isso não são dados do movimento, isso não são dados de quem quer apenas prejudicar o governo, como o presidente falou, quando a gente diz são dados do IBGE, dá uma credibilidade. A gente usa esses dados, inclusive, para desfazer o próprio governo, que tenta fazer com que os movimentos e com que o povo não acesse direitos. Vocês são fundamentais para o futuro do Brasil. A organização e a solidariedade entre o povo é fundamental para o desenvolvimento do Brasil, para a gente sair do buraco onde a gente se meteu, onde nos meteram, na verdade. E é muito importante que agora a gente dê passos adiante. Faço aqui uma saudação não só do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, movimento que faz ocupação, movimento de violência, movimento de enfrentamento para tentar garantir direitos nesse estado horroroso, mas também uma saudação em nome da pré-campanha do Guilherme Boulos e da Sônia Guajajara, que querem valorizar, fortalecer as instituições públicas no Brasil para que a gente avance, para que a gente vá e mude o país. Nós estamos na iminência, estamos enfrentando uma crise que pode ser um momento para a gente simplesmente se retrair, mas também pode ser uma oportunidade para a gente construir algo que seja novo, algo que seja diferente e algo que faça com que as novas gerações possam voltar a viver plenamente no Brasil. Tomara que o Congresso Democrático do IBGE seja um sucesso, vida longa a CBGE, vida longa ao IBGE, viva o povo brasileiro. Muito obrigado.